Olá, meus queridos. Estou aqui hoje à noite para falar sobre de minhas heroínas, Emma Hale Smith. E nenhuma discussão sobre a restauração do Evangelho de Jesus Cristo estaria completa sem uma discussão sobre o papel desempenhado de Emma Hale Smith. Ela foi a defensora mais fiel de Joseph, protetor das placas e manuscritos da igreja escrevente de Joseph, consoladora amorosa de muitos novos conversos, cuidadora de idosa Lucy Mack Smith. Ela foi uma mulher de muito sofrimento e pesar, e uma mulher de grande fé também. Ela é uma de minhas heroínas. Eu gostaria de compartilhar algumas histórias para vocês pudessem conhecer ela melhor. Ela não manteve um diário e há muito poucos de seus escritos originais, mas suficiente para estudar para entender ela melhor. Emma teve sua própria experiência orando na floresta. Então ela estava preparada para acreditar na história de Joseph orando no bosque sagrado. Um pregador itinerante passou pelo Vale do Susquehanna em Pensilvânia em 1812 e disse às crianças que orassem na floresta por suas próprias experiências espirituais. Emma aceitou o convite de seu pai afirmou que ela se converteu a Jesus Cristo como o Salvador ao ouvir uma oração secreta de Emma, que ele acidentalmente ouviu quando ela tinha 7 ou 8 anos de idade. Ele era um caçador e estava entrando na floresta para caçar, quando ouviu sua filha orando por sua alma. Emma acreditou, apoiou e amou Joseph. Em 18 de janeiro de 1827, Emma Hale casou-se com Joseph Smith em South Bainbridge, Nova York. Eles fugiram porque a família dela não apoiava o casamento deles. Após o casamento, eles foram morar com a família Smith em Palmyra. Em 1842, Joseph refletiu sobre o casamento deles e disse: "Que transporte de alegria encheu meu peito quando peguei pela mão naquela noite minha amada Emma, até mesmo a esposa da minha juventude e a escolha do meu coração." Enquanto moravam em Palmyra, Joseph recebeu as placas de Moroni. Ele levou Emma na noite em que foi buscá-las. Ela ficou com o cavalo e a carroça no pé do monte e esperou enquanto Joseph subia ao topo. Sabemos que eles partiram por volta da meia-noite de 22 de setembro e não voltaram para casa a tempo para o café da manhã. Então, a excursão para pegar as placas durou até 6 horas. Eu sei como está lá no final de setembro, porque morávamos no pé de Monte Camora quando estávamos servindo como os diretores dos lugares históricos da igreja em Palmyra. Está frio e muito, muito escuro. Eu penso em Emma sentada na base da colina, esperando e esperando, até Joseph voltou e provavelmente se perguntando se ele voltaria. Certamente eu gostaria de saber como foi a conversa deles enquanto voltavam para a casa da família Smith.
Depois de Joseph recebeu as placas, a perseguição aumentou e as pessoas estavam tentando roubá-las. Então, Joseph e Emma decidiram que precisavam se mudar para a Pensilvânia e viveram com os pais de Emma por um tempo até que compraram uma pequena fazenda do irmão de Emma. Foi ali que Joseph começou a trabalhar na tradução e a tentar descobrir como ele poderia entender o que estava escrito nas placas. Emma serviu como sua escriba durante parte desse tempo. Às vezes, ele fazia esboços de caracteres nas placas e tentava decifrá-los com a ajuda de Emma. Eles trabalharam juntos para traduzir a primeira parte das placas, que era o livro de Lehi. Eventualmente, Martin Harris levou este manuscrito e o perdeu. Quando a perseguição aumentou de novo, eles partiram e foram para a fazenda da família Whitmer, onde a tradução das placas foi concluída. Ela nunca mais viu a casa de sua infância, nem seus pais novamente. Emma aceitou o chamado de Joseph Smith de Deus e apoiou-o por toda a vida. Pouco antes da morte de seu marido, Emma escreveu: "Desejo de todo o coração honrar e respeitar meu marido como minha cabeça, para sempre viver em sua confiança e agindo em uníssono com ele. Manter o lugar que Deus me deu ao seu lado." Eles foram parceiros. O casamento de 17 anos de Joseph e Emma Smith foi abençoado com 11 filhos, 2 adotados, 6 dos quais morreram na infância. Que coisa mais difícil para ela. 6 filhos perderam. Elas estavam separadas a maior parte do tempo durante o casamento e havia contendas sobre a poligamia. Mas o casamento deles era de amor. Joseph Smith ensinou que os pais devem tratar os filhos com amor e bondade infaláveis e ensinar-lhes o Evangelho de Jesus Cristo. Emma e Joseph centralizaram o casamento e a família no Evangelho de Jesus Cristo. Emma morreu em 1879. Seu filho Alexander disse suas palavras finais, ditas como seu último suspiro, foram: Joseph, sim, estou vindo. Emma Smith foi uma testemunha sobre a tradução do livro de Mormon. Ela literalmente viu neste período e prestou este testemunho. Estou convencido de que nenhum homem poderia ter ditado a escrita dos manuscritos, a menos que fosse inspirado, pois quando eu atuava como seu escrevente, Joseph ditava-me hora após hora. E quando voltava após as refeições ou após interrupções, ele começava imediatamente de onde havia parado, sem ver o manuscrito ou ter qualquer parte dele lido para ele. Seria improvável que um homem educado pudesse fazer isso. E para alguém tão iletrado como ele, era simplesmente impossível. Mais tarde, ela relembrou: eu frequentemente escrevia dia após dia, muitas vezes sentada à mesa perto dele, ele sentado com o rosto enfiado em seu chapéu, com a pedra nele, ditava hora após horas,
sem nada entre nós. Ele não tinha manuscrito nem livro para ler. Se ele tivesse algo assim, não poderia tê-lo escondido de mim. As placas sempre ficavam sobre a mesa, sem qualquer tentativa de dissimulação, envolvidos em uma pequena toalha de linho. Certa vez apalpei as placas quando estavam sobre a mesa, sentindo seu contorno e formato. Emma não apenas serviu como escriba, mas por causa de sua própria educação mais ampla, serviu como tutora de seu marido durante os primeiros estágios da tradução de Joseph, que ela disse sobre Joseph: não poderia nem escrever, nem ditar uma carta coerente e bem formulada, muito menos ditar livro como o Livro de Mormon. No entanto, ele continuou a traduzir por meio do dom e de poder de Deus. Em 1856, Emma descreveu seu papel de escrever parte da tradução enquanto Joseph ditava cada frase, palavra por palavra, e quando ele chegava a nomes próprios, não conseguia pronunciar, ou palavras longas, ele os soletrava, e quando eu escrevia eles, se eu cometesse erro de grafia, ele me parava e corrigia a ortografia. Embora fosse impossível para ele ver como eu estava escrevendo na hora. Uma vez, enquanto ele estava traduzindo, ele parou de repente, pálido como uma folha, e disse: Emma, Jerusalém tinha paredes ao redor? Quando eu respondi sim, ele respondeu: Oh, tive medo de ter sido enganado. Ele tinha conhecimento tão limitado da história naquela época que nem sabia que Jerusalém era cercada por muralhas. Em uma entrevista com seus filhos alguns meses antes de morrer, Emma prestou testemunho sobre o Livro de Mormon. Minha crença é que o Livro de Mormon é de autenticidade divina. Não tenho a menor dúvida disso. Embora eu tenha sido participante ativo nas cenas que aconteceram e estava presente durante a tradução das placas, e tive conhecimento das coisas como elas aconteceram, é maravilhoso para mim. Assombro e uma maravilha, tanto quanto alguém mais. Ela estava preocupada com o trabalho e tradução e incentivou Joseph a ir a Palmyra para encontrar Martin Harris para recuperar as 117 páginas perdidas. Pouco depois de Martin deixar Harmony com as páginas traduzidas, Emma deu à luz filho que morreu no dia em que ele nasceu. A própria Emma, que quase morreu, e por 2 semanas Joseph ficou constantemente ao lado dela. Nessa época, havia algum tipo de doença se espalhando pelo vale onde moravam. Sua irmã deu à luz bebê mais ou menos na mesma época, e esse bebê sobreviveu. Então, sua mãe estava ajudando lá enquanto Joseph cuidava de Emma. Quando ela começou a melhorar, Joseph ficou apreensivo sobre o manuscrito. Eles não tinham ouvido nada de Martin, que já estava ausente há mais de 3 semanas. Ciente de sua ansiedade crescente, Emma incentivou Joseph a ir para Palmyra. Sinto-me tão inquieta, disse Emma,
que não poderei descansar e não ficarei à vontade até que saiba algo sobre o que o Sr. Harris está fazendo com isso. Ela disse a Joseph: vá e investigue o motivo de ele não ter escrito ou enviado qualquer palavra para você, desde que ele nos deixou. Deixando sua frágil esposa aos cuidados de sua mãe, Joseph pegou a primeira carruagem correio para o norte. Ele fez a longa viagem para a casa de seus pais, exausto, física e emocionalmente, caminhando os últimos 30 quilômetros durante a escuridão da noite. Joseph descobriu que Martin havia perdido as páginas e todo o seu trabalho, e o trabalho de Emma também, e esforço, tudo havia desaparecido. Joseph proferiu: oh, meu Deus, tudo está perdido. O que devo fazer? Joseph estava com medo de voltar para Emma sem a tradução. Ele disse: então, devo voltar para minha esposa com uma história como esta? Joseph perguntou. Joseph chorou e gemeu e ficou andando de passo de um lado para o outro o resto do dia, abandonado. Perto do pôr do sol, Joseph finalmente comeu um pouco. Então ele partiu na manhã seguinte para voltar para Emma, sem a tradução. Ela tinha muita fé. Ela acreditava sem nunca ver as placas. Emma relembrou que as placas de ouro ficaram debaixo de nossa cama por alguns meses, mas nunca tive a liberdade de olhar para elas. Joseph pegou as placas para copiar os caracteres e olhar o registro. Emma trabalhava na cozinha enquanto os pratos ficavam em uma pequena mesa coberta com umas das toalhas. E ela os levantava e movia quando varria e espanava o quarto e os móveis. Ela disse que tateou as placas. Pareciam ser flexíveis como papel grosso e farfalhavam com um som metálico quando as bordas eram movidas pelo polegar. Como às vezes se fazer o polegar nas bordas de um livro. Emma não foi convidada a olhar para dentro de pano e ela nunca o fez. Tenho certeza que foi um grande desapontamento não ver as placas. Ela é a única mulher que recebe uma revelação em Doutrina e Convênios, a seção 25, é dirigida a ela e seu trabalho. Um versículo pode se aplicar a não ver as placas e a razão por isso. Versículo 4. Murmure não por causa das coisas que não viste, porque estão longe de ti e do mundo, que a sabedoria em mim no futuro. Ela foi uma das primeiras de ser batizada. Ela foi batizada por Oliver Cowdery em 28 de junho de 1830, em um riacho na fazenda de Joseph Knight. Quando Oliver o batizou e vários outros, uma multidão rebelde ofereceu insultos e zombaria na beira da água. Então, antes que Emma e os outros membros recém-batizados pudessem ser confirmados, Joseph foi preso por conduta desordeira e levado de Colesville, a cerca de 50 quilômetros ao norte de sua casa, para julgamento. Embora ela não pudesse intervir,
diretamente, Emma reuniu várias irmãs da igreja como o propósito de orar pela libertação do profeta do Senhor. Joseph foi absolvido, mas Emma sentiu intensa ansiedade por sua segurança durante o julgamento e também muitas outras vezes durante sua vida. Ela não foi confirmada até agosto de 1830. Ela era uma protetora das coisas sagradas. Quando os santos foram expulsos de Missouri, ela teve muito pouco tempo para reunir seus filhos pequenos e seus poucos pertences enquanto eram expulsos. Ela escolheu os papéis de Joseph para levar. Ela escondeu o manuscrito da tradução de Joseph Smith da Bíblia em bolsos especiais em sua anágua. E então, corajosamente, caminhou pelo vento do inverno e neve gelado até Quincy, com um bebê em seus braços e 4 filhos, Joseph III, Frederick, Alexander Hale, Julian Murdoch, arragando-se as saias. Ela escreveu a Joseph sobre essa experiência, dizendo: "Ninguém, a não ser Deus, conhece os reflexos de minha mente e os sentimentos de meu coração quando sai de casa e deixo quase tudo o que possuímos, exceto nossos filhos pequenos, e sai de casa do estado de Missouri, deixando você trancado naquela prisão solitária. Mas a reflexão é mais do que a natureza humana deve suportar. E se Deus não registrar nossos sofrimentos e vingar nossos erros sobre os culpados, estarei tristemente enganado." Pode ver se ela estava bem baixo. Apesar de todas as injustiças que sofreu, concluía a carta, "Viverei e ainda estou disposta a sofrer mais se for da vontade do céu, que eu deva por sua causa." Emma foi a primeira presidente da Sociedade de Socorro. Joseph Smith disse: "Organizarei as mulheres sobre o sacerdócio segundo o padrão do sacerdócio, de acordo com a lei do céu." A igreja nunca foi perfeitamente organizada até que as mulheres estivessem assim organizadas. Então, Emma era o presidente. Elizabeth Ann Whitney e Sarah Cleveland eram suas conselheiras. Essas duas mulheres apoiaram Emma no passado na pobreza dela e quando ela estava sem casa, e mostraram-se compassivas e atenciosamente. As atas da Sociedade de Socorro de março de 1844 mostram Emma's pensamentos sobre Joseph. Ela disse: "Se ele foi um profeta, que ele é", disse Emma. E muitos anos depois, Emma disse a Parley P. Pratt, que a visitou em Nauvoo: "Acredito que Joseph era tudo o que professava ser." A primeira presidência da Sociedade de Socorro receberam o direito de presidir como a presidência preside a igreja. O Elder Taylor então impôs as mãos sobre a cabeça da Sra. Smith e abençoou e confirmou sobre ela todas as bênçãos que lhe foram conferidas, para que ela pudesse possuir todas as qualificações necessárias para se posicionar, presidir e dignificar seu cargo,
para ensinar às mulheres os princípios necessários para sua utilidade futura. O presidente Emma Smith comentou: "Vamos fazer algo extraordinário. Esperamos ocasiões extraordinárias e apelos urgentes." Como a primeira presidente da Sociedade de Socorro, foi a primeira mulher a receber a investidura do templo. Quando ela e Joseph foram selados em 1842 e, em seguida, oficiou a investidura para as outras mulheres. Ela foi a primeira mulher a administrar uma ordenança do sacerdócio do templo. Todas as mulheres que hoje recebem as ordenanças do templo podem remontar a Emma. Ela foi fundamental para cuidar e receber muitos novos membros da igreja. Emmeline B. Wells, uma contemporânea de Emma, escreveu sobre ela: "A irmã Emma era benevolente e hospitaleira. Ela atraiu ao seu redor um grande círculo de amigos que eram como bons camaradas. Ela era maternal por natureza com os jovens. Sempre teve uma casa cheia para entreter ou se divertir. Ela era muito espirituosa e os irmãos e irmãs prestavam grande respeito por ela. Emma foi um grande consolo para seu marido em todas as suas perseguições e nas severas provações pelas quais ele passou. Ela estava sempre pronta para encorajá-lo e confortá-lo, dedicada aos seus interesses, e estava constantemente com ele sempre que possível. Ela era rainha em sua casa. Por assim dizer, e amada pelo povo, que muitos deles estavam em dívida com ela por favores e gentileza. Uma coisa difícil para ela foi depois da morte de Joseph, e ela fez uma escolha ficar em Nauvoo. Por que ela ficou em Nauvoo quando os santos partiram? Está documentado que Emma discutiu com alguns líderes da igreja sobre vários aspectos do acordo sobre o patrimônio de Joseph e que os sentimentos feridos não foram resolvidos no momento em que os santos partiram. Os fundos da igreja e os fundos pessoais de Joseph estavam misturados. Então, difícil entender quem deveria receber qual porcentagem. A historiadora Jennifer Reeder escreveu sobre a permanência de Emma em Nauvoo. Ela disse: "No entanto, através do exame fervoroso dos materiais e evitando julgar as pessoas envolvidas, cheguei a compreender pacificamente que, na atmosfera ameaçadora de perseguição que prevalecia na época, parte da hesitação de Emma resultou porque ela temia pelas vidas de os filhos dela. Ela não sabia em quem confiar e não havia tempo nem paz para que ocorresse a cura natural de sua dor. Em fevereiro de 1846, quando a violência da turba ameaçou continuamente os membros da igreja em Illinois, e as autoridades estaduais recusaram proteção, os apóstolos, sob a direção de Brigham Young, conduziram os santos a um inverno no deserto para se prepararem para a longa jornada para o oeste. Para Emma, aparentemente foi uma ideia horrível levar seus filhos órfãos novamente através do Mississippi, congelados sem Joseph.
Quando questionada muitos anos depois por que ela não foi para o oeste, ela simplesmente respondeu: eu tinha uma casa aqui. Não sabia o que havia lá. Eu, pessoalmente, acredito que Emma estava completa e totalmente exausta. Ela havia perdido o marido e toda sua vida estava um turbilhão. Ela era uma mãe solteira de 5 filhos, incluindo um bebê que nasceu depois da morte de Joseph. Ela sabia que precisava sustentar os filhos. Em Nauvoo, ela tinha o Hotel de Nauvoo, que administrava para hóspedes e novos conversos. Ela sabia que poderia sustentar seus filhos administrando um hotel e era uma casa dela. Depois de tudo que havia sofrido, era hora de sentir segura em sua própria casa. Ela acabou cuidando de Lucy McSmith, a mãe de Joseph, sua sogra, que estava muito fraca para fazer a jornada para o oeste com o resto dos santos. Lucy disse sobre Emma: eu nunca vi uma mulher em minha vida que suportasse todas as espécies de fadiga e sofrimento mês a mês e ano a ano, com aquela coragem inabalável, zelo e paciência que ela sempre fez, pois eu sei disso que ela teve que suportar. Ela foi lançada no oceano da incerteza. Ela enfrentou as tempestades de perseguição e esbofetou a fúria de homens e demônios que teria derrubado quase qualquer outra mulher. Pode ser que muitos ainda podem ter que encontrar o mesmo. Eu oro a Deus que pode não ser o caso, mas se for o caso, que eles possam ter a graça concedida de acordo com seus dias, assim como tem sido o caso com ela. Eu quero compartilhar uma última história de compaixão e profundidade de Emma. Eventualmente, ela se casou novamente com Louis Biderman. Ele teve um filho com uma outra mulher. E quando aquela mulher não podia cuidar do filho, Emma o acolheu com sua família e criou o menino como se fosse seu. Doutrina e Convênios 25, 1 a 3, acrescentado a Emma, oferece a opinião do Senhor de Emma. Versículo 1. Escuta a voz do Senhor teu Deus, enquanto me dirijo a ti, Emma Smith, minha filha. Versículo 2. Dou-te-ei uma revelação com respeito à minha vontade, e se fores fiel e andares nos caminhos da virtude perante mim, perseverar-te-ei a vida, e receberás uma herança em Sião. Eis que teus pecados te são perdoados, e és uma mulher eleita, a quem chamei. Emma foi realmente uma mulher eleita que o Senhor chamou. Foi fiel e perseverante, uma testemunha incrível e importante, apoiadora e participante da restauração do Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós poderíamos imitá-la e todos devemos agradecê-la por seu papel em levar o livro de Mormon para nós, o Evangelho para nós e as ordenanças do templo à terra. Ela
é uma minhas heroínas e eu penso que ela vai receber uma herança em Sião. Foi um grande privilégio estar juntos com vocês hoje à noite e compartilhar meus sentimentos e pensamentos e as histórias sobre Emma Smith. E para mim, quando eu ouvir as histórias de Emma e pessoas não estão falando bem do Emma, é muito triste para mim, porque eu sei que ela lutou e perseverar até o fim. Obrigada.